Olá, amigos. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema que faz tão parte da minha vida, que é a evangelização. Então, para a gente iniciar e fazer a nossa prece, vamos cantar uma musiquinha que a gente cantava com os nossos evangelizandos há alguns anos atrás e que eu creio que até hoje as pessoas cantam, que é: a prece é a sementinha que só o amor conduz. Com ela conversamos com bom Deus e com Jesus. Então, nessa mesma vibração, nesse mesmo clima, elevamos nossos pensamentos em prece, em agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade da vida, por podermos estar aqui conversando, mesmo que à distância, através dessa ferramenta que se tornou, na verdade, um grande trabalho, Senhor, para o bem. Que todos os lares, todas as famílias, todos os locais que neste momento escutarem essa conversa sobre Ti, possam receber essas vibrações de amor e de luz. Graças lhe damos por tudo. Se conosco agora e sempre, que assim seja. Bom dia, crianças! Bom dia! Hoje quem vai ficar na evangelização com vocês é o tio Gustavo. Vamos dar um oi pro tio Gustavo? Oi, tio Gustavo! Divirtam-se. Peraí, Tereza. Então, eu não sei se eu sou a melhor escolha para essa função. Entendeu? Porque... Presta atenção. Quando o trabalho no bem chama, a gente não pode negar, tá? Bom dia. Mas eu não tô me negando nada, Tereza. O negócio é que eu já tenho muita tarefa para fazer aqui hoje. Todo mundo tem. Hoje eu preciso de você aqui, Ô, minha tá? irmã, assim, você tá... O trabalho é sempre muito bem-vindo. Que bom que você tá me dando mais trabalho, né? Mas assim, são 4 crianças só. É porque os pais não se comprometem. É por isso. Mas eles precisam de você. Bom trabalho. Oi, tia Tereza voltando. Então, olha só. Eu fico, tá? Mas assim, eu não sei muito o que falar. Eles sabem de espiritismo, eles sabem... Claro que eles sabem, Gustavo. Estão na evangelização desde pequenos. Eles são pequenos, né? Evangelização é a partir dos 3 anos, Gustavo. Bom dia! Tudo bem? Gente, crianças, pequenininhos. Eu sou adulto, né? Vocês estão vendo aqui. Mas eu vou aqui passar um tempo com vocês. Vocês devem estar se perguntando por que é que a tia Cláudia não veio. Eu também estou me fazendo essa mesma pergunta. Ela tem esse compromisso com vocês aqui toda semana. Eu acho que nem é tanto assim, que ela poderia ter um pouco mais de comprometimento, né? Mas com certeza aconteceu alguma coisa, né? Algum problema com ela. Isso é coisa dela, particularidade dela, a gente não vai entrar nisso. Não vamos comentar também que ela está deixando de fazer as coisas que ela tem que fazer aqui no centro, né? Bom, eles escolheram a mim para ficar aqui, como se eu já não tivesse muita coisa para fazer nesse centro. É um prazer estar com vocês. Então, eu acho que eles me escolheram porque eu sou professor. O problema é que eu sou professor de manutenção de computador, então não tem muita criança mexendo com placa-mãe, né? Então vocês sabem que aí eu já não tenho muito... Bom, mas vai ser moleza. É só tomar conta de vocês enquanto seus pais estão lá na reunião. Então vocês podem brincar, só não pode fazer barulho, senão vai atrapalhar lá, tá bom? O tio vai ficar aqui. E vocês aí, tá bom? Não vamos fazer a prece? A prece, claro. Vocês fazem prece também. Olha só. Bom, vamos fechar os olhinhos e conversar com o papai. Mestre Jesus, pedimos a proteção dos amigos espirituais e agradecemos por mais uma oportunidade de aprender sobre seu evangelho. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Claro, é uma evangelização, né? Então eu tenho que falar do evangelho. É isso. Eu vou falar. Bom, Jesus, né? Jesus era um cara muito legal, foi um cara bom, que viveu lá na Palestina. A Palestina é um país, não interessa para vocês, é um lugar, né? Mas aí ele tem uma mensagem muito grandiosa. Então ele ensinou o negócio seguinte, que todos temos que ser muito bonzinhos, né? Então vamos brincar agora? Podem brincar. Ele ensinou que nós temos que amar o próximo. Que é amar o próximo? O próximo são as outras pessoas, né? Por exemplo, Deus fez tudo. Deixa eu explicar. Deus fez as pessoas todas, nós somos várias pessoas. Nós fomos todos criados iguais, mas nós somos muitos e a gente fica meio socado, então é muito próximo, entendeu? Se somos criados iguais, por que ficamos diferentes?
Por quê, né? Isso aí já é uma pergunta boa que você está me fazendo aqui. Eu acho que por causa das nossas escolhas, né? É uma coisa chamada livre-arbítrio. Vocês não vão entender. Eu saberia explicar se tivesse massinha aqui. Eu sei fazer uma coisa que é uns bonequinhos tudo igual, eu me ensinei pro meu filho mais assim. Mas a gente não tem massinha, né? Porque sabe que o orçamento aqui do centro está apertado e a evangelização infantil não é uma prioridade agora da diretoria. Mas a tia Cláudia tem aí toda uma grana, né? Que ela também podia investir aqui, pessoalmente. Porque a gente também tem que, né? Pode amar o próximo sem falar com ele? Hã? É que eu não posso falar com estranhos. Jesus fica chateado comigo? Não, Jesus não fica chateado com ninguém, gente. Não que isso. Jesus está em outro patamar. Não pode falar com estranhos porque tem próximos que são maus. Se um estranho pede ajuda, o certo é desobedecer minha mãe ou Jesus? Menina, olha só. Gente, isso não é agora que vocês têm que estar pensando demais, né? Vocês são muito jovens ainda, isso é uma preocupação para depois. Vamos brincar de vivo morto? Tia Cláudia disse que não existe a morte, que a gente vai continuar vivo. Gente, Tenho perispírito. O que é perispírito? ai meu Deus do céu, me ajuda aqui. Peraí, ele vai fazer outra prece? Não, eu... Por que a gente faz prece? Deus já ouve tudo que a gente fala. Pra gente melhorar o padrão vibratório, né, tio? Mas e uma pessoa que nasce com um problema mental e não consegue fazer prece? Pessoa com problema mental também tem que amar o próximo. Se essa pessoa com problema mental mata alguém, ela tem culpa? Porque tem pessoas que nascem normal e outras que nascem com problema mental. Vamos desenhar... Então, amigos, conversar sobre a evangelização é algo que muito nos engrandece e nos felicita, porque é uma alegria imensa falar sobre evangelização. Nós que estamos no movimento de nos evangelizar, para então transmitir a evangelização aos outros, estar aqui é uma grande alegria. Vocês viram agora nesse início um videozinho dos nossos amigos da Luz, né? Que é um grupo de arte espírita que faz um movimento de humor espírita, mas através desse movimento de humor eles nos esclarecem muitas coisas e nesse vídeo vocês puderam ter uma percepção da importância da evangelização para os nossos pequenos e também para os nossos jovens, mas principalmente para todos nós. E é interessante a gente perceber até uma observação que no vídeo ela fala assim, a evangelização começa aos 3 anos. Na verdade, a evangelização começa no ventre. Nós temos a evangelização no ventre. Porque atualmente nós utilizamos a metodologia e a visão de Eurípides Barçanufo, que fala sobre a evangelização de espíritos, ou seja, nós, enquanto espíritos imortais, estamos sempre nos evangelizando. E por que seria diferente ao encarnarmos ou ao reencarnarmos, né? Por que seria diferente quando estamos aqui reencarnados? Então, estaremos sendo evangelizados, inclusive no ventre, e principalmente no ventre. Que bom as pessoas que têm a oportunidade de vivenciar o movimento de evangelização no ventre, porque esse movimento, ele aproxima e equaliza as energias desse espírito e dessa mãe que o recebe e, claro, da família em si, né? Porque sabemos que estamos, como diz Joana de Ângeles, estamos vivendo ao lado daqueles que são necessários à execução do programa. Ou seja, estamos ao lado daqueles que são importantes e necessários para cada um de nós. Mas nem sempre aqueles que são importantes e necessários para cada um de nós são aqueles que a gente realmente tem mais afinidade. Às vezes aquelas pessoas ou aqueles espíritos que nós tivemos um probleminha, digamos assim, um outro momento, precisamos voltar e reentender ou recomeçar aquele caminho que a gente parou. E aí, essa é a grande bênção e oportunidade da reencarnação. É a possibilidade de reiniciar, recomeçar uma história de onde paramos, para então chegar ao fim dessa estrada, que é a felicidade, que é o bem maior, né, de todos nós. E aí, às vezes, a gente precisa estar ao lado daqueles que a gente não esperava estar. E aí vem a bênção da reencarnação que nos aproxima. E essa aproximação
que às vezes não é tão simples e tão fácil como gostaríamos, ela já se inicia com um passo a mais, quando essa família, esses espíritos têm a oportunidade de vivenciar a evangelização. E claro, a evangelização no ventre. Então, reiniciando a nossa conversa, a gente está vendo que nós tivemos várias e várias falas sobre evangelização, teremos, né? Durante o mês de alerta à evangelização, nós teremos várias conversas sobre evangelizar. Porque, na verdade, evangelizar é algo tão fundamental para nós. E, principalmente, por que evangelizar ou evangelização é tão fundamental para cada espírito? E aí a gente trouxe alguns livros que foram subsídios para essa conversa. É o Livro dos Espíritos. A gente tem o Evangelho. Meu Evangelho está bem velhinho, gente, porque eu uso muito ele. E eu fico com peninha de trocar, porque eu tenho tantas anotações. A gente tem o livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. Esse livro é lindo, gente. Eu aconselho que vocês leiam. A Boa Nova, que eu acho que todo mundo também conhece. E esse livro que chama A Evangelização no Mais Além, que conta o trabalho da evangelização na espiritualidade. E essa relação da espiritualidade para conosco. Esse livro é muito interessante também. Então vamos começar falando do Livro dos Espíritos. Quando a gente pensa sobre evangelização, o que a gente pensa, na verdade? Qual o papel seria da evangelização? Qual seria o papel da evangelização na casa espírita? A casa espírita, ela exerce um papel que a gente sabe que é de acolher. É um papel de acolher as dores das pessoas que chegam sofridas. É um papel esclarecedor. E este papel esclarecedor também passa pela evangelização, pelo conhecimento do Evangelho e logo o Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque Jesus, ele sempre falou sobre tudo que conversamos e ouvimos hoje. Só que há muitos anos atrás, esta fala tinha um entendimento que com o passar dos anos passa a ter outro. Porque assim é. Então aquilo que nos era entendido no passado, hoje, com mais conhecimento, vemos de outra forma. A gente gosta muito de usar o exemplo da partes da planta. Quando a gente é pequenininho, a gente aprende as partes da planta. Então, a gente aprende lá que tem a raiz, o tronco, o caule, as flores, o fruto. Quando a gente vai amadurecendo e aprendendo mais na escola, a gente aprende tantas partes da planta, em tantas diferentes formas desta planta, que é o mesmo ensinamento, porém que ele teve um olhar diferente de acordo com aquele conhecimento que a gente adquiriu. Então, no passado, quando Jesus falou sobre vós sois o sal da terra e a luz do mundo, as pessoas daquela época entenderam de uma forma. Quando Jesus disse, ide pregai a todos, nós tínhamos um entendimento naquela época. Hoje já temos outra percepção. Hoje entendemos de outra forma. Hoje vivenciamos uma experiência diferente. Desculpa, gente, eu vou precisar tossir um pouquinho. Como a gente sabe, a gente está vivendo um momento de mudança climática e a gente está num período que está muito quente e muito seco. E aí os alérgicos dão uma sofridinha a mais, né? Então a gente vai pegar aqui agora um pedacinho do nosso evangelho. Sumiu agora só porque a gente quer, né? O Cristo Consolador, é o capítulo 6. E ele fala sobre o jugo leve. E ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando as pessoas procuram a doutrina espírita, qual é, senão, o objetivo dela? Senão de, na verdade, se sentir mais leve. Sentir leve esse jugo. Obrigada. Minha equipe aqui, auxiliadora, trouxe um golinho de água para mim.
deixar aqui que depois eu bebo se eu tossir novamente. Então, voltando, qual se não é o papel do centro espírita se não acolher? Quantas vezes nós nos sentimos aflitos e sobrecarregados, ainda mais nos dias de hoje? E aí a gente recebe esse acalanto dentro da casa espírita. E uma dessas situações que a gente recebe esse acalanto é através da evangelização. A evangelização, ela tem um papel fundamental. Ela tem o papel de trazer às pessoas o esclarecimento. Porque quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo, ele está nos mostrando que todo o sofrimento, dificuldade que vivenciamos hoje, na verdade é um aprendizado. Mas a gente só sabe disso quando a gente detém conhecimento sobre isso. Ou seja, quando a gente aprende, quando a gente lê, quando a gente estuda e principalmente quando a gente vivencia. E este é o papel da evangelização. Vivenciar todas essas situações para que a gente possa ter um olhar diferente sobre nós e sobre a vida. E para que a gente, no futuro, na verdade, consiga ser uma pessoa melhor e ser um homem de bem. Esse sentido, a palavra homem de bem é no sentido de humanidade. Homem no sentido de raça humana, humanidade. Então, seremos homens, mulheres, qualquer gênero de bem. Na verdade, seremos espíritos bons. Este é o grande legado para conosco. E aí, pegaremos agora o livro dos Espíritos, na questão 918, características do homem de bem. Então, Kardec pergunta aos Espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E aí os Espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. Então, quando nós conseguirmos vivenciar na prática as leis de Deus, isso nos mostrará que a gente está no caminho do homem de bem. E aí Kardec faz um esclarecimento que ele diz: verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade. E não é essa justiça que a gente conhece, mas uma justiça verdadeira. É a justiça capaz de compreender que o certo nem sempre é entender que aquele que está mais forte é o que levará a vantagem. A justiça é compreender que Deus, nos mínimos detalhes, cuida para que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida plena. E o que seria uma vida plena? Seria uma vida completa de amor e de caridade. Quando a gente conseguir caminhar dessas três formas, estaremos caminhando para o bem. E esse caminho, ele fala, verdadeiramente o homem de bem é o que precisa cumprir. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que lhe podia. Se ninguém tem motivo para dele se queixar, enfim, se faz aos outros o que desejará que lhes faça. Então, o homem de bem é esse homem. É esse homem, é a sociedade que consegue contemplar naquele que está na rua, pedinte, não apenas um pedinte, alguém que está vivenciando um momento de dor profunda, que precisa do meu auxílio. E que esse auxílio se dá não porque eu sou superior ou porque eu tenho, mas esse auxílio se dá porque eu reconheço nele um irmão que neste momento está precisando de algo. É como se a gente passasse a viver entendendo que somos uma grande família universal. E esse trabalho todo, ele se dá no início do trabalho que se tem na casa espírita, que é o início do trabalho de evangelização. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo.
Evangelizar é instruir e amar. Amar e instruir. E como você consegue amar e instruir ao mesmo tempo? Porque se a gente simplesmente tiver todo o conhecimento, de nada nos servirá. Já dizia Paulo. Se tiver todo o amor, e se eu tiver todo o conhecimento do mundo e não tiver amor, de nada me adiantará. Mas é necessário que eu tenha conhecimento, porque a verdade nos liberta. Quando eu tenho conhecimento de algo, eu mudo completamente minha visão sobre aquilo. Logo, eu tenho uma libertação. E a doutrina espírita nos traz exatamente isso, a libertação de algo. E, na verdade, esse amor de Deus, vamos pegar agora um outro livrinho. Esse aqui, vamos pegar a Boa Nova. A Boa Nova, Jesus começa a falar, eu vou citar uma parte que chama Primeiras Pregações. Quando Jesus, ele chega, né? Ele vai caminhando e chega em uma cidadezinha. Nessa cidadezinha, ele vai fazer as suas primeiras pregações. E ele encontra, então, um doutor da lei, um juiz, né? E esse juiz, assim, meio debochado, começa a conversar com ele sobre o que ele estava fazendo ali. Então, qual o objetivo dele estar ali? E aí, na verdade, essa cidade é Jerusalém, né? Uma das cidades que ele passa. Jesus fala, conversando num diálogo, eu vou transcrever para a gente algumas falas de Jesus nesse diálogo. Para a gente compreender o que seria esse amar e instruir. E o que seria essa instrução ligada ao amor? E aí Jesus fala assim, passo por Jerusalém buscando a função do reino de Deus, a fundação do reino de Deus. E é claro que esse juiz fala assim, fundação do reino de Deus? Como assim, você é algum grande soberano para fazer isso? E aí Jesus continua, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Essa é a grande diferença. No passado, a gente achava que o reino de Deus eram os templos, feitos de tijolo, parede, grandes templos, templos suntuosos, templos aconchegantes, pequenos templos, templos abertos, templos fechados. Na verdade, o templo maior de Deus está dentro de nós. Por isso Jesus já falou, esse reino é a obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação no nosso coração. E a evangelização, ela faz esse papel. Ela esclarece e apresenta às crianças, aos jovens e aos adultos que Deus, verdadeiramente nosso Pai de amor e bondade, quer edificar a sua obra e o seu grande templo dentro de cada um de nós. E essa edificação se faz na construção de um homem de bem, do homem melhor. Na construção de conseguirmos domar nossas más tendências, transformar aquilo que antes era ruim em algo melhor. Conseguir perceber que ainda erramos, mas que podemos mudar, porque o nosso destino é o amor. E aí, continuando, Jesus fala, aí ele pergunta, mas você vai conseguir isso como? Da onde que vão vir todas essas pessoas para edificar esse reino de Deus? E aí Jesus diz, meus companheiros vão chegar de todos os lugares. Então você que hoje está nos escutando, eu, todos nós que estamos aqui, somos os companheiros de Jesus. Viemos de todos os lugares, dos lugares mais distantes, até de nós mesmos, porque às vezes nos perdemos dentro de nós, para chegarmos aqui e poder ouvir e falar a palavra do Cristo. E aí ele continua, né, na verdade, assim, meio que debochando de Jesus, e ele fala, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. Ele está exemplificando, porque eu costumo brincar e dizer que Jesus, ele falou, desenhou e exemplificou. Então não tinha como a gente não entender. Mesmo assim a gente ainda tem dificuldade de entender. Mas ele fez todo esse movimento. Então aqui ele dá um exemplo muito forte, porque aí o sacerdote começa a questionar nele, mas o reino de Deus será o reino edificado, construído. E aí Jesus faz essa exemplificação de uma coisa que é material,
para uma coisa que é espiritual. E ele fala: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzal é superior ao da boa vontade sincera. Então, os sentimentos que temos em nós, os sentimentos que nós construímos, os sentimentos que nos fortalecem, são melhores, mais firmes, mais formosos e mais perfeitos do que o mármore. E muito mais superior do que qualquer cinzal é a boa e sincera vontade. A vontade boa e sincera de levar a palavra do Cristo é a grande e principal edificação. Então, a evangelização, ela tem esse papel. Aí, continuando, falando a discussão ainda, né, com esse juiz, o juiz pergunta: por acaso conheces Roma, Atenas? Ele começa a questionar várias coisas. E Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Fala isso tranquilamente. Nós, quando conhecemos sobre Jesus, sobre o Evangelho do Cristo, nós conhecemos o amor e a verdade. Quando eu conheço o amor e a verdade, não consigo mais ser a mesma pessoa. Aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor não serão sempre as mesmas pessoas. Serão tocados. Hoje, amanhã, em algum momento, essa semente fará um fruto maravilhoso. Germinará em coração de cada um dessas crianças, desses jovens, de nós mesmos. Porque nós já escutamos sobre Cristo tantas vezes. E agora, esta árvore cresceu frondosa. E certamente muitos de nós antes nem pensavam nisso e hoje já pensam na mudança efetiva que tem o Evangelho dentro dos seus corações. E aí ele continua perguntando: você tem ciência dos códigos provinciais, das leis dos templos? Ele pergunta a Jesus. E aí Jesus fala: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Este é o maior dos códigos. A gente leu aqui que saber as leis divinas de justiça, de amor e de caridade é o primordial. Então, maior do que qualquer código, de qualquer lei humana que será modificada, é a lei universal do amor, da justiça e da caridade. E esse é o nosso grande papel. Este é o grande papel da evangelização dentro da casa espírita. E, na verdade, a evangelização dentro de qualquer lugar, né? E aí, a Amélia Rodrigues traz um trechinho que ela fala sobre os herdeiros da terra. É um capítulo 6, ela fala sobre os herdeiros da terra. E aí, é muito bonito esse texto, ele vem crescendo, né? E aí, no final, Jesus fala assim, que é, na verdade, a continuação dessa fala da Boa Nova. Assim, trabalhemos e implantemos o reino de Deus em nós, ajudando e confiando até o fim, para que herdarmos a terra de fraternidade pura, inaugurando desde agora a era da verdade nas mentes e corações humanos, com os olhos postos no futuro. Se a gente pensar do ponto de vista, digamos assim, pensando no nosso umbigo, que é completamente contrário à evangelização, mas digamos assim, pensamos no nosso umbigo, como reencarnacionistas, temos que pensar no futuro que queremos. Qual o futuro que queremos para a humanidade e para nós mesmos? Se eu não conseguir pensar na humanidade enquanto família universal, que eu pense em nós. Eu voltarei aqui no futuro e serei o herdeiro dessa terra que construo agora. E o que eu quero herdar? Qual a herança que quero? E herança, gente, não é no sentido de ouro e prata. A gente acabou de sair agora de um encontro que a gente ama imensamente, que chama Comerge, que é a confraternização das mocidades de espíritos do estado do Rio de Janeiro, que acontece há mais de 40 anos, que é um encontro de jovens durante o período de carnaval, que não é só de jovens, né? Que tem jovens, crianças, famílias, e também tem o ENEF, que são núcleos de estudo do mesmo tema
em alguns pontos de algumas casas espíritas também durante esse evento. E a gente tem notícias que muitos devem saber, mas só relembrando e para quem não sabem, que durante este evento são acolhidos e resgatados muitos espíritos. E eles são, um dos principais responsáveis por esse trabalho é o Dr. Bezerra de Menezes. Esse trabalho de evangelização efetiva, que nesse caso é vivenciada durante 4 dias de carnaval. A gente fala durante 4 dias, a gente vivencia a evangelização em si. Esse trabalho inicia-se na casa espírita. Esse trabalho ele inicia ali, na nossa casa espírita. Naquele nosso núcleo pequenininho, quando a gente conversa com aquelas crianças, quando a gente faz aquele trabalho, esse trabalho inicia ali e ele é coroado, digamos assim, durante a Comérgia. Porque durante a Comérgia a gente encontra diferentes jovens, crianças, adultos, trabalhadores de diferentes casas espíritas que se unem em um evento, que permanecem naquele espaço juntos, que dormem, acordam, se alimentam, tomam banho, dentro de um movimento de amor que é unificado, que, claro, tem dificuldade, tem aborrecimento. Isso faz parte da nossa vida, mas no qual nós exercitamos e vivenciamos esse exemplo de amor. E isso é muito legal, gente. Então, a gente está vivendo da Comérgia, e esse ano o tema da Comérgia é: onde está o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, esses tesouros eu tenho guardado da terra para comigo. Eu tenho guardado esse tesouro que eu falo quando a gente fala, eu quero herdar a terra. A minha preocupação desse herdar é de herdar o quê? Financeiramente, não. Eu quero herdar uma terra de amor, de justiça e de caridade. Eu quero ter todos os meus jovens, minhas crianças, nossas famílias evangelizadas. Porque aquele que conhece a Jesus e a sua verdade, jamais será o mesmo. Porque uma vez que eu conheci o amor, não dá para ser diferente. É como a gente está dizendo assim, a gente viveu um movimento de pandemia, que ainda está se arrastando, mas que agora está mais livre, mas a gente viveu esse momento de pandemia. E neste movimento de pandemia, a gente vivenciou um momento de que foi tudo tirado de nós. Quantas pessoas perderam seus entes queridos, seus amores? Nós perdemos a possibilidade de ir à casa espírita, a possibilidade de ir ao trabalho, de ir a um evento cultural, de sair na rua. E aos poucos as coisas foram voltando. E a evangelização, ela precisou ser reinventada mais uma vez. A casa espírita precisou ter um outro olhar. E aí utilizamos essa ferramenta. Que bênção termos a possibilidade de uma ferramenta que nos conecta a todos em qualquer lugar do mundo. E aí a gente começa a pensar, quando a gente estuda o espiritismo, a gente aprende que os espíritos, eles podem estar a qualquer lugar, no movimento de transportar-se de um local a outro, através da força do seu pensamento. O pensamento cria movimento e vida para todos, encarnados e desencarnados. E os espíritos se comunicam através desse pensamento, através desse movimento de ir para outros locais. E não é esta ferramenta um ensaio para esse movimento? A gente não está aqui conversando, e onde você está? Provavelmente bem longe de mim, bem longe do outro que também está escutando essa conversa. E essa casa espírita provavelmente tem seus membros em distintos locais que estão unidos pelo mesmo pensamento de amor, como na nossa casa, como em diversas casas. Então nós estamos neste movimento de amor, conectados por uma ferramenta que é a internet. E esta ferramenta nos trouxe muito bem, porque a gente pôde evangelizar a tantos. Por exemplo, eu tenho o prazer e a alegria imensa de, na nossa evangelização, a gente ter pessoas de diferentes bairros, de diferentes locais, de outros estados, evangelizadores e evangelizandos, e de outros países.
Nós temos evangelizandos que são de outros países, que participam da evangelização, da nossa evangelização. E isso é uma alegria imensa, graças à internet. Ah, mas a internet tem tanta coisa que não presta, tem tanta... Tem. O mundo está cheio de coisa que não presta. Na época de Jesus tinha um monte de coisa que não presta. Mas a gente faz escolhas. E as escolhas são nossas. E evangelizar é uma escolha. Ser evangelizado também. E nós temos essa obrigação, enquanto espíritas, enquanto tutores de outros espíritos, né? Jovens ou crianças. E a gente fala tutores em todos os sentidos. Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos alunos, as crianças que a gente conhece, os jovens que a gente passeia e conhece, amigos de nossos filhos. Somos eternos tutores. E cabe a nós mostrar a bondade de Jesus, a evangelização desta forma. Não é que é para a partir de amanhã a gente passar a ser aquelas pessoas que falam, escuta aqui, senta aqui do meu lado, vou ler o livro dos Espíritos para você. Não é isso. Essa evangelização ela se mostrará através do exemplo, através de uma conversa, através da apresentação de um texto muito legal, de mostrar que existe a possibilidade de ver a vida com outros olhos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Este é o movimento que Jesus nos pede. Este é o grande papel da evangelização. E a gente agora vai pegar esse livro, que é a Evangelização no Mais Além, e vai trazer para vocês um trechinho do livro que ele conta uma visita de um espírito. Esse espírito se chama Aninha. Esse espírito se chama Ana. E a espiritualidade está levando a Ana para conhecer um trabalho em uma casa espírita. E aí a gente fica pensando, meu Deus, quão maior esse trabalho é do que a gente pode imaginar. E aí ele leva para aquela conversa, para que ela entenda que essa preparação é fundamental, que o trabalho dos evangelizadores ele é muito maior e vai muito mais além do que ali contar uma historinha. E a gente lembra de novo do primeiro vídeo que a gente assistiu, que foi bem engraçado e que ele mostra o quanto o trabalho de evangelização é importante e sério. É sério não é para a gente ser sisudão. Sério no sentido de que eu tenho que me comprometer. Eu tenho que estar comprometido com esse trabalho que eu assumi junto a Jesus. E a casa espírita também, ela precisa ter esse papel de estar comprometida com esse trabalho. Porque às vezes alguns locais acham assim, não, é como, vamos deixar esse que é das crianças para daqui a pouco. Não pode deixar para daqui a pouco. Eu não sei quem é esse espírito que está ali naquele momento. De repente ele precisa, nesse primeiro momento infantil, ter uma enxurrada de conhecimento, ter uma enxurrada de vivência junto ao amor do Cristo, para que quando ele estiver maior, ele lembrar desse movimento. Esse movimento é fundamental para todos. E é fundamental para todos nós que reencarnamos. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar vivo nessa existência. Então, que eu possa aproveitar ao máximo, não ao máximo sair fazendo tudo que eu quero, mas que eu possa aproveitar ao máximo as experiências positivas que eu puder ter aqui. Porque isso será gravado, eu brinco e falo muito isso com meus amigos, meu HD externo, nosso HD externo e espiritual está gravando todas as vivências que a gente tem. E que eu possa ter vivências ótimas, vivências gratificantes, vivências que me levem a um caminho do bem, que me levem àquilo que eu quero. O que você quer? Todo mundo não quer ser feliz, mas a felicidade ela não é uma coisa efêmera só de aparência, de dinheiro, de viagens. A felicidade plena é ter a certeza de que estamos vivenciando aquilo que Jesus nos disse, que estamos implantando em nós o reino de Deus. E aí, numa desses diálogos, ele fala assim, ela vai e fala, meu Deus, eu estou sinceramente, me espanta tanto aparato, porque a espiritualidade chega com, eu fico imaginando, porque a gente chega cheio de coisa na evangelização, né? Livro, é não sei o que, é uma folhinha, é um negócio, é um data show, é um vídeo,
E aí ela vai falar, a espiritualidade também chega com um grande aparato para esse trabalho. E aí o Espírito fala para ela assim, sim, o desdobramento espiritual da evangelização é sempre um espetáculo. A gentileza de Jesus para conosco é imensa. Olha que coisa linda. A gentileza de Jesus para conosco é imensa. Porque Jesus nos oportuniza falar sobre ele, sobre o seu evangelho redivido. Que na verdade Jesus é o próprio evangelho. E levar esse evangelho ao outro é uma dádiva. Mas é importante que eu vivencie esse evangelho em mim para que eu possa levar ao outro. E aí ele continua conversando com ela, é o Lúcio, perdão, acabei não falando, é o espírito de Lúcio de Abreu, né? E ele continua conversando com ela e aí ele fala assim, ela pergunta, qual será a finalidade aqui então desse intercâmbio? E ele responde, ainda o intercâmbio, veja bem, o evangelizador, no momento da aula, guardadas as devidas proporções e particularidades, atenção, guardadas as devidas proporções e particularidades, exerce um trabalho como médium do evangelho. Olha que coisa legal. Na verdade, eu sou um médium do evangelho, porque o médium é aquele que media, que está entre um e outro, aquele que conduz. Então, se eu conduzo o evangelho de Jesus, sou um médium do evangelho. E qual é a função de um médium numa casa espírita, senão auxiliar, esclarecer, amparar, educar, ajudar? Então, a evangelização, ela é todo esse movimento dentro da nossa casa, dentro da nossa perspectiva. E da mesma forma que uma pessoa que é um médium verdadeiramente sério, que faz um trabalho dentro da seriedade que ele merece, se prepara, estuda, se prepara espiritualmente, se prepara organicamente com relação à alimentação, se prepara o tempo todo naquele dia que ele vai fazer um movimento dentro de uma reunião mediúnica, que dirá nós enquanto evangelizadores? É necessário que nos preparemos, é necessário que a nossa casa espírita nos forneça subsídios, cursos, reuniões, atividades que nos comuniquem, nos liguem com a espiritualidade, com o Evangelho de Jesus. Porque eu preciso estar conectada com o Evangelho de Jesus para que a espiritualidade possa exercer em mim uma função, para que eu possa verdadeiramente ser o médium do Evangelho. E ele continua, a responsabilidade é enorme, mas as riquezas íntimas que advêm do dever cumprido são proporcionalmente. Então, a responsabilidade que nos cabe enquanto evangelizadores, enquanto casa espírita, é imensa. Mas também a realização íntima desse trabalho feito, íntima e externa também, será imensa. E aí ele fala, Lúcio fala a mesma frase que Jesus falou aqui nesse livro, quando a gente conversou que ele estava tendo uma discussão com o juiz, lembra? E ele fala sobre a boa vontade. E aí o Lúcio fala assim, sem dúvida, o diferencial da boa vontade e do esforço próprio são primordiais. Sem dúvida, diferencial da boa vontade. Estamos todos nós aqui, temos boa vontade. Isso é fundamental. É necessário que eu esclareça também, mas é necessário que eu ame. E a boa vontade é um indício de amor. Quando tenho boa vontade para fazer algo que é bom e dignificante, exercito o meu amor. E aí está o trabalho do evangelizador e da evangelização. E aí, continuando. Na verdade, o trabalho vai lapidar o trabalhador. Olha, repito que a gentileza de Jesus é imensa, pois não despreza nosso potencial latente. Aproveita de nós o que possuímos de melhor e ainda nos oferece a chance de aperfeiçoar nossas potencialidades. A tarefa não se reserva aos santos, mas aos que desejam santificar-se no trabalho. A tarefa não pertence aos santos, mas aos que desejam se santificar no trabalho. A tarefa de evangelizar, meus amigos, meus irmãos, é muito maior.
Porque evangelizar inicia-se em mim. Quando eu me modifico, me conheço, me percebo. Quando sei onde quero que esteja meu tesouro, meu coração lá estará. E aí, quando a gente consegue ter uma imensidão de saber sobre o amor do Cristo, nossa, que lindo, que alegria. Como é possível levar isso a todos aqueles que estão ao nosso redor? Isso se torna automático. Não é porque eu faço isso, as pessoas veem eu fazer. As pessoas veem a modificação. E já que a gente está se aproximando do finalzinho, né, da nossa conversa, levando uma história para vocês, o quanto a evangelização ela é fundamental e ela é importante, o quanto essa sementinha é levada ao coração dessas crianças, desses jovens e desses adultos, ela vai criar frutos futuros imensamente poderosos. Eu vou trazer para vocês uma história que eu tive a oportunidade de conhecer, uma história muito bonita sobre o quanto o trabalho da evangelização é fundamental. Nós participávamos da evangelização em uma casa espírita em um bairro distante, e na rua dessa casa espírita, ao final da rua dessas casas espíritas, tinha uma comunidade muito grande, muito pobre, muito pobre, muito necessitada. E essas crianças iam para a evangelização todos os domingos de manhã, nossa evangelização era os domingos de manhã. Nós oferecíamos por vezes um lanche, um café da manhã. Uma época chegamos a oferecer um almoço. E essas crianças estavam lá porque elas precisavam também do alimento físico. Porque a gente tem que ter esse cuidado no olhar. Às vezes a gente fala assim, mas vai lá, a criança só para comer. Às vezes a gente precisa do alimento físico. Porque nós somos, aqui neste momento, temos um corpo físico que necessita de alimento. E não dá para ouvir muito bem sobre qualquer coisa quando a gente está com fome. A gente não consegue prestar atenção. Então, a gente tem que ter esse cuidado nesse olhar. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. A evangelização não é só para estar ali comendo. Mas se eu preciso oferecer esse alimento, que esse alimento seja oferecido. Porque aí, alimentado, o corpo, consigo alimentar muito melhor a alma. E aí aquelas crianças todas iam, era um alvoroço, uma criançada, tínhamos mais de 100 evangelizandos, e eles ficavam, e acontecia um movimento que acontece como hoje, e que lá também acontecia. Quando eles ficavam mais adolescentes, né, cresciam, eles debandavam da casa espírita e saíam do centro. E aí dessas crianças, infelizmente ficou jovem, e acabou se caminhando para o caminho do crime, né, e foi assassinado, infelizmente. E aí passaram-se alguns anos, né, alguns anos desse feito, e aí recebemos numa reunião mediúnica a mensagem, né, uma notícia desse espírito. Até nos emocionamos um pouco quando lembramos dessa história, que é uma história que mexeu muito conosco para nos mostrar a importância da evangelização. E aí os espíritos nos esclareceram, esse jovem foi trazido, né, num resgate espiritual, e aí foi nos trazido a esse grupo de trabalhadores que esse espírito estava há muito tempo sofrendo, e que ninguém conseguia resgatá-lo, porque ele estava numa dor e numa revolta tão grande que não conseguiam chegar para resgatá-lo. E em um determinado dia, ele começou a cantarolar uma musiquinha da evangelização. E neste cantarolar da musiquinha da evangelização, os espíritos, desculpa amigos pela emoção, os espíritos conseguiram se aproximar e aí sim resgatar esse espírito. E aí pensamos, poxa, essas crianças vão para lá, ficam lá, não prestam atenção, pula, corre. O quanto esse trabalho é dignificante, o quanto esse trabalho é muito maior e o quanto esse trabalho chega à alma dessas criaturas. Chegou a minha alma, tenho certeza que chegou a sua. E aí, finalizando essa nossa conversa de hoje, a gente agradece imensamente a Deus, a Jesus, a oportunidade de estar aqui, de conhecer esse Evangelho, de levar essas histórias, essas musiquinhas e principalmente de mostrar que jamais estamos sozinhos,
que o amor de Deus é muito maior. Muito obrigada pela conversa, amigos. Evangelizem, cooperem com Jesus, é o lema. Levem seus filhos para a evangelização, seus amigos, seus vizinhos, seus sobrinhos, seus netos. Evangelize, pois conhecer o Cristo é algo que jamais será modificado em você. Que Deus nos abençoe. Então, você conhece Jesus? Sim. É claro. Sim. Sim. Como você acha que é Jesus? Ele é assim, olha, com essa faixinha aqui, essa roupinha, um pé descalço e um com sapatinho. Ele tem essa carinha, é muito bondoso, ele ajuda a todos. E mesmo ele tem um pai chamado José. Interessante. O que mais? Caridade. Faz a caridade. O que Amor. mais? Jesus é tudo isso? Entendi. Vamos lá. Eu adoro que ele é branquinho, pretinho. Isso aí. Ele é legal? É muito legal. Tá bom. Se Jesus aparecesse do seu lado, o que você falaria com ele? Ia fazer algum pedido? Sim. O que você ia pedir? Pedir pra ficar dentro da barriga da minha mãe. Sim. O quê? Eu queria que ele tocasse minha roupa e me dar uma sonaquinha. Obrigada por tudo. Você pediria alguma coisa? O quê? Tipo, não me prejudicar. Amor, carinho, abraço. Petrópolis. Teresópolis ou Petrópolis? Petrópolis. Petrópolis. Entendi. Mais alguma coisa? Ia pedir a ele? Não? Tudo bem. Jesus, eu quero te perguntar. Por que alguns animais que, tipo a manite, não sobreviveram? Eles morreram, além dos dinossauros. Entendi. Entendi. Tem mais alguma coisa? Você queria pedir alguma coisa? Também, Jesus, eu quero que você me dê um pedaço de cipó. Ah, Tudo bem. Você gosta de ir às aulinhas de evangelização? Sim. Você acha isso importante? Vamos dizer que sim. o que você mais gosta? Das historinhas. Vocês acham que elas são legais por quê? Porque elas explicam muita coisa, é meio divertido. Sim. Muito pouco. Muito. Beijo. Beijo. Tchau. Senhor, obrigada por esse estudo, por esses aprendizados, para que possamos aprender cada vez mais. Ilumine todos que assistiram e os que não puderam assistir, e abençoe a todos os adultos e crianças. Amém.